Celebrando com o nosso coração. Fala, celebrando com o meu coração. Eu tenho que celebrar, como foi dito aqui, com amor, não por interesse. É uma coisa natural. Essa frase ficou gravada na minha cabeça, porque quer queira, quer não, muitos de nós ele se perde. Ele começa a achar que a igreja é o lugar para ele encostar, é o lugar para ele reclamar, é o lugar para ele muitas vezes ver os defeitos dos outros, e ele perde a noção que celebrar é para Deus. E se celebrar é para Deus, adorar é para Deus, nós precisamos no mínimo estar felizes com o Senhor, ou pelo menos reconhecendo o que Deus faz. Você viu que a Larissa falou, olhando lá, tinha lá um lugar que já era tipo uma clínica final de vida. Olhando lá, tinham crianças com problemas aí também graves. Olhando lá, você viu as prostitutas na rua. E não é diferente do Brasil. No Brasil também tem ou não tem? Tem. Todas essas coisas acontecem em maior parte do mundo. Só que muitas vezes as pessoas não conhecem o que acontece. Eu conversei com um grande empresário aí a semana passada, e ele começou a falar, né? Eu falei, nós mandamos uma jovem que foi para a Índia e tal. Ele falou, lugar maravilhoso, eu sempre compro aço inox lá, compro isso, compro aquilo, nossa, o lugar é muito bonito. Eu falei, você sabe que tem isso lá, tem isso. Comecei a sinalizar o que ela tinha passado para a gente. Ele falou, na Índia, nos dias de hoje? Mas por quê? Porque o lugar que ele vai lá é como quem chega no Brasil e vai na Avenida Paulista, ou vai lá, de repente, naquela região mais nobre de São Paulo, e aí ele não enxerga, ele não conhece. Ele não vai para Cracolândia, ele não vai de repente para baixo dos viadutos, ele não vai de repente procurar esse tipo de problema. Então o que acontece? Muitas pessoas estão tão preocupadas, né, que o LGBT, o que o não sei o que, mas tem gente aí morrendo de fome, tem gente morrendo aí com tantas doenças, tem gente aí com problemas muito maiores. Mas o orgulho humano e o sensacionalismo faz com que as pessoas não vejam esse lado, não acompanhem realmente a necessidade das pessoas. A gente fica preocupado, e é verdade. Mas você vê que o pessoal não fala em manter uma escola adequada, uma escola limpa. Antigamente, na minha época, eu ouvia o pessoal falando assim, tem que ter refeição na escola, tem que ter uma boa refeição, porque o aluno tem que se alimentar direitinho, porque tal. E até acabaram com isso. Hoje só se quer falar de ideologia de gênero. Acabaram. Se o aluno está comendo bem ou mal, já não é problema. Então nós percebemos que a nossa parte é orar, é clamar, é celebrar ao Senhor. Imagina de repente meninas como a Larissa, toda criada como uma princesa, toda criada como um tudo direitinho, vai para lá e de repente chega lá, vai andar nesses lugares, vai orar pelas pessoas, vai fazer intercessão por aquelas vidas, vai clamar por aquelas pessoas. Ela está chamando a presença de Deus. E se Deus se manifesta, meu irmão, o diabo corre. Há um quebrar, um desfazer, um anular, um destruir do poder maligno. Nós precisamos crescer nisso. Então aqui em Mateus capítulo 6, versículo 20, é importante a gente ler isso. Fala assim, mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Fala para a pessoa do lado, você não tem muito mais valor do que elas? Será que a gente está preparado para entender que se tão somente o Senhor se agradar de nós, Ele derruba o inimigo para nós?
Agora, o Senhor se agradar de nós, não adianta você ser bonzinho, não adianta você ficar dando esmolinha, não é isso. Para o Senhor se agradar de nós, o nosso comportamento tem que ser ligado ao projeto dele, ao objetivo dele, aquilo que ele tem. Qual é o maior, vamos dizer assim, maior razão de amor de Deus na terra? É libertar o cativo, restaurar o aflito, curar o enfermo. A vontade de Deus é que todos os seres humanos conhecessem a Ele, fossem libertos e um dia pudessem ir para o céu, pudessem ter essa visão. E por isso, quando Ele passa para você, o que é que você pode ou deve fazer para trazer essa manifestação, para criar essa manifestação? Você vai entender logo: eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. Eu preciso fazer alguma coisa pelas pessoas, eu preciso me identificar com as pessoas, eu preciso fazer, sabe essa festa que vocês estão fazendo, fizeram barulho e tudo, tem que ser feito diariamente, uma vida com alegria, uma vida com realização, uma vida com determinação, uma vida que enxerga o poder e a glória de Deus, não enxerga simplesmente as coisas da terra. Apóstolo, mas as coisas da terra estão difíceis. Estão, mas vocês lembram que ele falou aqui que os passarinhos não se prepararam e comem, que de repente vão falar lá do lírio, ele também não fez nada em especial, mas ele é gerado na terra, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Quer dizer o quê? Deus está procurando pessoas que queiram andar debaixo da palavra dele, que possam sentir no coração algo especial, porque ele fala: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso tesouro. Coração, tesouro, vamos falar rapidamente. Ele quer dizer o quê? Algo que traga sinal de alegria para você, algo que mostra a você coisas grandes, algo que chame a sua atenção, algo que você valorize. De repente, para algumas pessoas, mulheres têm mais esse hábito, elas guardam cartas desde a juventude, ou de alguém que ela gostou, ou que gosta dela, sei lá, e manda uma carta, às vezes 10 anos depois, 20 anos depois, a pessoa tem aquela carta amarelada, guardada, aquela fotografia, já está até meio descorada, e ela guarda. Para que guardar aquilo? É um papel, não tem mais nada. Talvez a pessoa do outro lado nem mora mais lá, talvez até é o marido dela, talvez até é o filho, é alguém, mas para que está guardando isso? Porque é um tesouro, tem grande valor, e isso precisa entrar no nosso coração. Ter grande valor não precisam ser coisas que tenham valor financeiramente falando, especificamente falando, mas podem ser coisas que tragam alegria, que tragam gozo, que tragam paz, que tragam realização, que tragam assim uma contestação a tudo que o mundo diz. E nós muitas vezes estamos olhando isso e não estamos entendendo. As pessoas estão procurando ajuntar tesouro na terra, criar vínculo com coisas que são passageiras, mas não criam vínculos com Deus, com as coisas do Senhor. Só sabe o valor de uma libertação da droga alguém que foi ou teve um drogado na família. Sim ou não? Só sabe essa pessoa. Sabe por quê? Porque quem não estava lá, talvez preferisse ter dinheiro. Quem não estava lá, talvez preferisse ter um carro. Mas quando você conversa com uma mãe dessas que sofreu esses intempéries, que teve essa dificuldade, que o filho estava lá e teve todos os problemas possíveis nesse sentido, ela fala assim: nada para mim seria mais importante ou melhor do que vê-lo liberto ou transformado. Fala para ela: mas eu dou 100 mil reais para a senhora. Ela fala: não quero. Dou 200 mil. Ela fala: desculpa, eu queria o meu filho curado. E aí você fala: mas não são 200 mil mais do que um jovem, ou uma jovem, ou qualquer outra coisa? Não. Por quê? Porque aquilo é o seu tesouro, aquilo é realmente algo que faz falta. Pessoas entram em depressão, pessoas se matam, pessoas, tem N coisas que acontecem. Então muitas vezes nós estamos nos apegando às coisas materiais, cuidando das coisas físicas, mas não estamos entendendo o que é celebrar a Deus,
não estamos entendendo o que é ter uma vida apaziguada pela presença do Senhor, não estamos entendendo o que é que Deus quer trazer para cada um de nós. Se acabasse o mundo amanhã, o que você levaria disso tudo? Será que você iria para o céu? Ou não? Esse ou não é bem pesado, né? Porque para o céu todo mundo, eu vou para o céu, vou para o céu, vou para o céu, tá? Mas quando fala assim, e se? Aí a pessoa para. E se ele passa em revista? E se ele coloca você no raio-x? Porque talvez para mim, você é o cara mais legal do mundo. Talvez para essa pessoa que está do seu lado, você é o cara mais fantástico que existe. Mas se Deus for analisar, Ele não vai analisar pelo cara mais fantástico, o cara mais legal, o amigo do apóstolo, não vai. Ele vai analisar pelo objetivo que Ele tem com os seres humanos. Ele vai analisar diante daquilo que Ele entregou na sua mão. A Bíblia diz, a quem muito for dado, Ele quer dizer que existe pesos, avaliações. E quando nós olhamos para cá, a gente vê a Bíblia dizendo, mas ajuntais tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Tem um lugar certo para a gente se posicionar, para a gente valorizar. E muitas vezes a gente não percebe como nós estamos sendo roubados, como nós estamos sofrendo, como nós estamos passando por situações difíceis. Quando nós olhamos na Bíblia e começamos a andar pela Bíblia, nós vamos lá e vemos Neemias. Ele estava na presença de Deus. Por isso ele pôde executar algo tão grandioso como a reconstrução dos muros de Jerusalém. Como é que ele conseguiu fazer aquilo? Se apresentar para o rei na época, e nessa apresentação, ele pediu cartas, ele pediu autorização para ir, mas mais do que isso, ele pediu o quê? Ele pediu madeira, ele pediu toda a parte de matéria-prima, ele pediu mão de obra. Espera aí, irmão. Como é que alguém dá tudo isso na mão de uma pessoa, que na verdade não passa de um copeiro? Como é que alguém recebe tudo isso? Mas diz que ele chorou nos pés do Senhor. Ele primeiro entrou na presença de Deus, para ter o preparo, para receber tudo que era necessário. Ele fez algo físico, mas que abriu para ele um grande espaço no céu. Você consegue entender o que é isso? Ele era honrado, porque quando ele chegava nos lugares com aquelas cartas, os reis dos outros lugares onde ele passava, tinham que se dobrar aquilo que ele estava fazendo. Cada lugar que ele foi chegando, eles foram se dobrando, e foram entregando, e foram enviando, e foram liberando. Mas tudo isso só aconteceu porque havia uma intimidade com Deus. Qual era o tesouro de Neemias? Para que o coração dele estivesse lá, para que ele pudesse executar, o que ardia no coração dele era o que? Restaurar a cidade dos pais, a restaurar os muros de Jerusalém, restaurar aquela região, trazer uma manifestação especial da parte de Deus ali. Ou seja, Deus não ia negar a ele ajuda para fazer algo que também agradava o próprio coração de Deus. Ele entrou numa intimidade diferente, e nós muitas vezes não temos percebido isso, que ele, através de um posicionamento espiritual, moveu todo o mundo físico. Todo mundo físico foi movido pelo espiritual. Ele orou, ele apresentou o projeto, Deus se agradou da ideia, deu liberação para ele no próprio rei, e deu também, o desejo no rei de colocar tudo nas mãos dele. Você já pensou quantas coisas já podiam ter acontecido na sua vida, se o seu tesouro fosse estar na proximidade de Deus? Você já pensou quantas mudanças na tua casa? Você já pensou quantas mudanças no teu trabalho? Já pensou quantas mudanças na tua empresa, se o teu tesouro fosse agradar o coração de Deus? Fosse andar debaixo da vontade de Deus? Mas nós estamos vivendo tempos atuais que são muito complicados. Meu irmão, naquela época, você quer mais complicado do que eles tomarem Jerusalém, do que eles derrubarem tudo, de eles colocarem fogo nos portões?
deles levarem uma parte do povo cativo, matarem a outra parte, que é mais complicado que isso. Mas a diferença estava exatamente no posicionamento dele. O coração de José, ele estava na presença de Deus, mesmo sendo traído, mas ele não saía da presença de Deus. Vendido como escravo, mas ele não saía da presença de Deus. Colocaram ele lá como alguém que ia tentar um estupro, que ia atacar uma mulher, e ele nem isso fez, foi para a cadeia, mas ele não saiu da presença de Deus. Dentro da cadeia ele ficou numa situação difícil, mas ele continuava na intimidade com Deus. Ele não abriu mão, por Deus achar nele essa posição, vamos dizer assim, a visão o tesouro dele, o coração dele estava exatamente no tesouro, e o tesouro dele era a presença de Deus, era intimidade com Deus. E aí mais uma vez nós vemos uma manifestação, uma movimentação especial, onde novamente uma posição espiritual traz sobre ele uma realização física, porque ele não mudou seu comportamento, ele continuou executando as suas tarefas debaixo da palavra de Deus, e por causa disso, Deus torna ele o quê? O governador, dá a ele o quê? Toda a autoridade do reino. Mas por quê? Porque ele não se evadiu, ele não abriu mão, ele não fugiu, ele não mudou, mas a posição dele é que o coração dele, o tesouro dele, estavam ligados. Ele como pessoa, estava ligado ao tesouro que era Deus, ao projeto que era Deus, e por isso, todo o restante teve que vir para ele de uma forma especial. Mas ele passou a aflição, passou mas venceu, passou mas realizou, passou mas transformou, passou mas foi conhecido. Até hoje você fala dele aqui, porque ele não abriu mão da posição que Deus deu para ele. E nós muitas vezes começamos a lutar no meio dessa terra miseravelmente, vendo as pessoas colocar para você: olha, nós estamos em outro tempo, não vale a pena ser tão certinho, não vale a pena você abrir mão das coisas que trazem alegria para a sua carne. Mas ele abriu mão das coisas que trariam alegria para a carne dele. Imagina ele se deitar com a mulher de Potifar. Ela devia ser uma mulher de boa aparência, porque eles não escolhiam de outra forma. Ela devia ser uma mulher muito bem arrumada, muito bem perfumada, com toda uma estrutura. Ele poderia ter todo o alimento que ele quisesse, ele podia ter até dinheiro se ele quisesse, e outras coisas mais. Ele tinha tudo para ser um errado naquela hora. Só que tem uma coisa: o tesouro dele não era aquela mulher, o tesouro dele não era o dinheiro daquela mulher, o tesouro dele não era ser uma autoridade no meio daquele povo. O tesouro dele era andar junto com Deus e viver a promessa do Senhor. Por isso nada disso influenciou, mudou a cabeça dele. Diz que ele ficava com as chaves da cadeia, ele era um administrador da cadeia, mas você nunca ouviu falar que ele tentou fugir, ou que ele criou uma rebelião, uma desobediência. Nunca. Mas por quê? Porque novamente o coração dele estava ligado ao tesouro, e o tesouro dele era a presença de Deus. Ele não ia trocar isso jamais. Se você entender isso, tua vida hoje pode ter uma mudança total. Se você entender o quão é importante você abandonar a ideia das coisas físicas para viver a promessa de Deus. E agora um segredo particular: Deus nunca vai dar menos do que você tem, Ele sempre vai te dar mais. Ainda que você seja meio chatinho, que você seja meio pão duro, que você seja meio mesquinho, que você seja meio muquirana, quando você entrar nos caminhos de Deus, o Senhor sempre vai colocar mais na sua mão do que você imagina. Eu lembro a única vez que apareceu uma pessoa lá que nunca tinha falado comigo, um pastor, chegou na minha casa através de outro pastor, e ele disse para mim assim: ó, Deus está falando que vai fazer isso, 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 e eu fiquei apavorado. E ele falou: só tem uma coisa, Deus nunca vai deixar você com menos do que você já teve. E eu falei: mas como é que Ele vai fazer isso, se eu não vou mais trabalhar? Como é que Ele vai fazer isso, se eu de repente não vou mais exercer a minha grande função? Se eu não vou mais usar a minha faculdade, se eu não vou mais usar os 50 e tantos cursos que eu fiz
complementares. Como é que não vai dar certo? Não vai ter como. Eu não vou poder requerer. O que Deus fez? Mostrou para mim totalmente o contrário. Por quê? Porque Ele falou: qual é o seu tesouro? E o meu tesouro era fazer a vontade de Deus, era seguir a vontade de Deus. Quando você entender isso, você vai entender que Ele vai, através da sua posição, essa comunhão, essa ligação com o tesouro, ou seja, com a presença dEle, tirando as coisas do mundo. Sabe, você tem lá o baú, você abre e começa a arrancar, coisa do mundo sai, coisa do mundo sai, coisa do mundo sai, entre as coisas de Deus, entre as coisas de Deus. Agora as coisas de Deus vão ser prioridade. Aí Deus vai falar para você: se as minhas coisas são prioridade para você, você passa a ser prioridade para mim. Eu vou colocar o meu melhor na tua vida, vou colocar o que você nunca teve, vou colocar o que é necessário, vou misturar a você a realização e a condição de celebrar o meu nome. A Bíblia diz: na sepultura, Senhor, quem te glorificará? O que Ele está querendo dizer? Se cai, se envergonha, se diminui, que glória tem para Deus isso? Mas se você entender que Ele é o Senhor, se você colocar Ele como tesouro da sua vida, seu coração estiver nesse tesouro, ligado nessa visão, Deus vai poder dar a você tudo o que você precisa, sem precisar fazer nada diferente. A glória do Senhor. José, ele teve essa posição, ele entendeu o versículo, ele entendeu essa declaração: por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E se a gente falar de Saulo? Se a gente falar de Saulo, aquele homem, ele era um soldado romano, o tesouro dele era ser um soldado poderoso, um soldado determinado. Ele tinha 2 nacionalidades, ele falava mais de uma língua, ele foi formado por Gamaliel, ele tinha tudo que se considerasse de bom. Então o coração dele estava totalmente voltado para aquela situação. Quando os fariseus davam ordens para prender cristão, ele não só prendia, mas ele prendia e apedrejava e já fazia o trabalho completo, porque ele era perfeito no realizar. A única coisa errada é que o tesouro dele estava errado. O tesouro dele não batia, não estava certo. Ele estava juntando tesouros na terra e não no céu. Ele estava realmente perdendo, a condição desta comunhão. E Deus olhou para ele e percebeu: ele está precisando ter uma visão diferente. E aí Jesus aparece a ele. Ele cai do cavalo, você sabe dessa história. Ali ele teve um encontro face a face com Jesus. Quem é, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus, aquele é quem tu persegues. Aí ele entendeu o que ele estava fazendo. Até então ele não entendia. É por isso que eu falei aqui: muito for dado, muito será cobrado. Porque enquanto você é ignorante à palavra de Deus, você tem todas as desculpas para não seguir os caminhos do Senhor. Mas quando você recebe a palavra, quando você tem a sua Bíblia, quando você pode realmente ouvir as ministrações e receber as orientações, então não existe mais razão para você se esconder. Porque agora é hora de assumir a tua posição, de tomar posse daquilo que Deus está te dando, de mudar a estrutura. Diga: eu quero entender e viver a promessa de Deus. Fala: porque onde estiver o meu coração, vai estar também o meu tesouro. Onde está o seu coração, irmão? Você viu a pessoa dizendo aqui no testemunho que foi lido, de quarta-feira, ela se ausentava do curso para fazer a célula, e disse que não podia fazer isso. Vocês ouviram isso ou não? Ela se ausentou? Sim. E ela terminou o curso? E ela foi bem sucedida? Meu irmão, Deus nunca vai permitir que uma pessoa nesta posição perca. Nunca vai permitir. Perde quando a pessoa começa a ser enrolada. Diz que não vem na quarta porque vai para a célula, em vez de ir para a célula, vai para a casa da nonoca, vai passear, vai fazer o que tem que fazer, vai dormir. E aí usou o nome da igreja. Eu lembro uma vez, eu estava no começo da igreja, estava ali, chegou um senhor que quis falar comigo, muito bravo. O senhor é o pastor da igreja? Eu falei: sou sim. Eu quero saber por que o senhor faz minha filha vir aqui na igreja todos os dias. Eu falei: tem uma coisa para dizer para o senhor, nem eu venho todos os dias na igreja, porque tem dias que a igreja fica fechada. Ele disse: como é que é? Eu falei: é assim mesmo, meu irmão.
Nós não temos culto todos os dias. Aí ele falou, mas ela fala que está indo para a igreja, já brigou comigo com a mãe, e ela falou assim, eu tenho que servir a Deus. Eu falei, olha, o senhor me dá um minuto que eu vou descobrir quem é a sua filha, porque eu nem sei quem é. Aí fui descobrir, e aí conversei com ele, expliquei para ele, e falei, olha, eu não sei o que sua filha está fazendo, mas ela não está na igreja, ela está vindo muito pouco na igreja. E quando ele foi brigar com ela, ela falou assim, se eu falasse a verdade, que eu ia aqui, ali e lá, o senhor ia ficar bravo comigo. E ele não ficou bravo com a mentira? Quem é o pai da mentira? Minha mãe dizia até um versículo, né? A Santa Dalgisa, capítulo 3, versículo 2, né? O diabo faz a panela, mas não faz a tampa, né? A mãe falava, pode ter certeza, por um tempo dá certo e depois a coisa estoura. Amado, nós precisamos viver acreditando no melhor, não no pior. Quem é o melhor? Então acredita nele. Seja ele o tesouro da tua vida, seja ele o realizador, seja ele aquele que vai transformar os teus dias. Você precisa colocar ele numa posição. Saulo, ele encontrou Jesus daquela maneira, ele teve um momento de aflição, mas ele entendeu, peraí, a partir daquela hora, ele pôde voltar a enxergar, e ele, eu vou dizer assim, freneticamente, loucamente, colocou Jesus em primeiro lugar. Ele não quis nem saber mais dos fariseus, dos saduceus, ele não quis mais saber nem do exército romano, ele não quis saber mais de nada. E naquela época, para fazer parte do exército, não é como hoje, para você fazer parte da polícia ou do exército, você se inscreve lá e depois que você entra, te dão roupinha, te colocam lá, te treinam. Não. Naquela época você tinha que ter a sua armadura, você tinha que ter a sua espada, você comprava espada, comprava armadura, comprava toda a indumentária, capacete. E de repente, se você não tivesse, você tinha que lutar sem nada. Se quisesse ser soldado, ia ter que se virar. Eles andavam de 40 a 80 quilômetros em média por dia, e carregavam um peso enorme nas costas, e tinha que ser. E quando eles chegavam num certo nível, cada batalha que eles venciam, parte do que se ganhava na batalha era distribuído entre os soldados, e era isso que fazia eles começarem a ter, além do soldo, alguma coisa a mais. Mas ele agora reconhece que isso não faz parte da vida dele, não faz parte. Ele reconhece agora que a grandeza dele, o tesouro dele é Deus, é Jesus. E ele muda o enfoque totalmente, ele começa a mudar a estrutura dele. E há uma orientação aí que se vê nos livros, fala assim, aquilo que nós valorizamos é o que atraímos para nossas vidas. Aquilo que você valoriza é o que você atrai para a sua vida. Qual é o tesouro da sua vida? Se você valoriza a Deus, é o que você atrai para a sua vida, a manifestação de Deus. Se você valoriza o mundo, o que você traz para a sua vida são as coisas do mundo. Só a diferença é essa, que as coisas do mundo são passageiras, as coisas de Deus são eternas. O mundo tem limitação, as coisas de Deus não têm limitação, elas continuam, elas podem mudar a tua estrutura. Você tem feito hoje, onde você tem depositado o seu coração? Pergunta para a pessoa do lado, onde é que você tem depositado o seu coração? Será que são nas coisas passageiras ou nas coisas eternas? Aonde você tem colocado? Tem gente que fala assim, apóstolo, eu trabalho que nem um louco. Que nem um louco. Louco tem entendimento? Diz que louco é louco, não é assim? Se louco é louco, você trabalha que nem um louco, o seu fim realmente não vai ser bom, né? Porque o final do louco que não é tratado, ele vai parar onde? No manicômio, no hospício. Então peraí, você está trabalhando de forma errada. Trabalhe como um cristão autêntico, trabalhe como alguém que escolheu Deus em primeiro lugar na sua vida, trabalhe com a valorização da presença de Deus, porque a promessa de Deus vai cobrir você, e a promessa dele vai trazer a realização que você precisa. Nós precisamos estar abertos a entender os mistérios do Senhor. Hoje é dia de celebração, nós temos esse domingo como um dia de celebração, um dia que nós cultuamos. E aí ele falou, onde tiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então cuidado, não deixe o seu coração ir para qualquer lugar.
Se você deixar o seu coração ir para qualquer lugar, você pode perder tudo. Você pode sofrer, você pode ficar abatido, você pode de repente ter dificuldades de relacionamento, você pode ter seus sonhos acabados. Cuide deles. Pensa um pouco. O que é tesouro para você? O que é tesouro para você? Amado, não adianta eu dizer que eu quero tesouro de Deus e andar com mentira. Eu quero o tesouro de Deus e ando com a prostituição, e ando com roubo, ando com engano. Não, peraí, eu não quebro princípios de Deus, eu não posso quebrar os princípios, porque se eu tenho Ele como um tesouro, Ele como uma verdade para a minha vida, os princípios dele têm que andar na minha vida. Aquilo que nós valorizamos é o que nós atraímos. Faça o que é certo, busque o que é certo. Se queremos o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então nós vamos ter que valorizá-los. Nós vamos ter que valorizar as coisas de Deus, a presença de Deus, porque somente assim nós os atrairemos para nossas vidas. Se eu valorizar as coisas de Deus, o Senhor virá, porque Ele sabe que Ele vai me ajudar, Ele vai me orientar, Ele vai te dar força para isso, vai dar graça para isso. Mas não quebrem os princípios de Deus. Nossos corações terão que estar neles, e aí viveremos o melhor de Deus em nós. Seu coração com Deus, nos tesouros de Deus, e aí Deus vai dar a você o melhor dele. Então, hoje, nós estamos aqui para agradecer a Deus. Agradecer, celebrando a célula, celebrando os líderes de célula, celebrando os Mateus, o pessoal que cede aí as suas casas, os anfitriões. Nós estamos aqui celebrando, né, os líderes de macro. Nós estamos celebrando a igreja de Cristo na terra. Nós estamos celebrando porque nós reconhecemos que o meu tesouro, o meu coração tem que estar no meu tesouro, e o meu tesouro é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é fantasia, não é aquele Deus que eu de penduro na parede, aquele que é um santinho, aquele que está num crucifixo. Não, eu quero a manifestação de Deus, porque Deus é todo um projeto. Ele é todo um projeto. Deus não é uma pessoa. Tem gente que quando assiste aquele filme Paixão de Cristo, chora um monte. Chorei tanto quando assisti aquele filme. Quando acabou, Jesus tudo ensanguentado, tiraram ele, enrolaram, e depois ele ressuscitou. Poxa vida, olha, eu estou até sem fôlego de tanto chorar. Se você entendeu aquele filme, as suas lágrimas são até sensíveis, você é humano. Mas agora entenda o que vem depois daquilo. Ao terceiro dia ele está sentado à direita e intercede por que ele faz isso, irmão? Porque ele quer dar a você a vida que ele conquistou na cruz. Ali ele tomou a chave do inferno, ali ele tirou da mão de Satanás a morte e a vida, ali ele preparou algo grande para os seus queridos. Então naquela hora a mudança acontece não mais por um momento, vamos dizer assim, um sentimento pessoal, mas agora eu vou agir por inteligência. Ele pagou o preço, Ele me libertou. Eu quero andar com Ele eu não preciso andar pregado na cruz. Andar com Ele, eu ando pela terra fazendo a vontade de Deus. Eu sou uma ferramenta dele. Meu coração está no tesouro, o tesouro é Ele. Vou vencer, minha célula será o máximo, minha família será abençoada, minha casa será abençoada, meus irmãos serão abençoados. Eu não vou deixar barato, nós vamos invadir todos os lugares, vamos alcançar todas as pessoas, vamos restaurar o caído, vamos curar o enfermo, vamos liberar aqueles que estão sofrendo, através do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque eu vou procurar por Ele, e o Senhor vai me dar tudo o que eu precisar. Minha casa será próspera, minha família será próspera, meus projetos prosperarão, e o nome do Senhor será glorificado. Amém, amado? Fica de pé, querido. Oh, glória a Deus. Que esse Deus possa tomar a sua vida, possa tomar realmente o seu entendimento, possa fazer a diferença.